Hoje vamos falar de um filme que é uma continuação de um clássico. Estou falando de Top Gun Maverick, aonde o protagonista é interpretado por Tom Cruise. E é um filme, que é uma sequência de uma franquia, de 2 filmes, mas que fez muito sucesso e continua fazendo sucesso até hoje. Esse é um filme, estrelado por Tom Cruise, reprisando, o seu papel que ele interpretou anos atrás. Mas nesse vídeo eu vou focar mais somente nesse filme, o Top Gun Maverick, que é o segundo filme, E em relação à história, a história é tão bem feita para esse filme, que tu não precisa ter assistido o primeiro filme para entender, a história e a motivação, dos personagens. E é um filme, que envolve bastante aviação, avião, missões militares envolvendo avião e também vingança e redenção. É um filme que eu gostei bastante, mas como eu sempre estou falando aqui no canal, toda obra tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E nesse filme eu vou falar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos de Top Gun Maverick. Então, se você é fã desse filme, venha comigo conferir. Vamos começar falando dos pontos positivos. E o primeiro ponto positivo, na minha opinião, é a história do filme. A história foi tão bem elaborada que tu não precisa assistir o primeiro filme para entender o que está acontecendo ali. E gostei também dos elementos que eles trouxeram do filme anterior para fazer uma história totalmente nova, principalmente em relação ao, vamos dizer, antagonista do filme, que é filho de um personagem lá do primeiro filme, que voou junto com o nosso querido protagonista, o Tom Cruise, e acabou morrendo. E todo mundo, culpa o Tom Cruise por causa da morte dele. E esse filho quer vingança, contra o Tom Cruise. E tem motivo para isso, afinal o personagem do Tom Cruise, que é o Maverick, o Capitão Maverick, também, sabotou o cara e atrasou ele, na carreira militar. 4 anos, e 4 anos são 4 anos, E tem tudo ali, uma redenção dos dois personagens, ao ponto de, no final, eles chegarem a lutar juntos. Segundo ponto positivo é a revolução dos personagens. Vou citar 2 aqui, que é o Maverick, que é o personagem do Tom Cruise, que tem a evolução ali, de um cara que estava prejudicando, entre aspas, o filho do seu antigo colega de profissão, pois acreditava que ele não era capaz, ao ponto dele acreditar no cara e ensinar o cara a evoluir e também, no final, lutarem juntos. Então eu gostei bastante dessa evolução. E falando, do filho, que seria o antagonista do filme, também tem uma revolução, pois no início do filme tem toda aquela rança ali com o Maverick ali por causa do pai dele, e ele chega, a aceitar que o personagem do Tom Cruise sabe mais que ele, afinal ele é mais experiente, e começa, a ouvir seus ensinamentos, e para de ser um pouco de rebelde, ao ponto de numa cena até salvar, o Tom Cruise, e no final, eles lutam juntos. Então gostei bastante dessa evolução, teve um trabalho para desenvolver bem esses 2 personagens, que são os personagens, mais importantes para a história. E o terceiro ponto positivo, na minha opinião, é uma das cenas mais épicas desse filme, pois durante todo o treinamento, o personagem Tom Cruise, fala que dá para eles fazerem a missão lá em tanto tempo, um tempo em que todo mundo considera impossível, desde os alunos do Tom Cruise como os superiores do Tom Cruise consideravam aquele tempo impossível. Então a cena mais épica, é quando ele entra dentro dos atos, ilegalmente, claro, ninguém permitiu ele fazer aquilo, mas ele entra dentro dos atos e faz
todo o percurso, né, da missão, completa a missão abaixo daquele tempo que ele falou que ela possível fazer. Então aquela ali é uma das cenas mais épicas, né? Pois o protagonista não só ensina, ele não só fala que pode acontecer, ele vai lá e mostra que dá para acontecer, né? Que dá para fazer aquilo. Então esse para mim é uma das cenas mais épicas desse filme. Olha, vamos falar dos pontos negativos. E o primeiro ponto negativo é um dos pontos que me incomodou bastante. É no clímax, né, do filme, quando o Maverick e o Russell estão, né, na base inimiga e eles, né, roubam um avião para fugir de lá, né? E nessa cena, eu não sei se é porque tava lá no finalzinho do filme, eles não tinham tanto tempo para desenvolver assim, mas os dois personagens tiveram muita facilidade, né, para entrar na base inimiga, roubar um avião e sair de lá, né? E isso me incomodou bastante. O segundo ponto negativo desse filme, na minha opinião, é os limites que são impostos ao Maverick, né? Ele é escolhido, né, para ensinar, pois ele é considerado um dos melhores, né? Ele é considerado um dos melhores no que ele faz. E toda hora, né, tem um superior colocando limite nele, né? Parece que esses limites são só para ficar travando filmes, pois todo mundo sabia que ele era capaz de fazer, né, o que ele tá dizendo que ela para os outros fazer, né, que podia ser feito. Então parece que o roteiro colocou isso só para ficar limitando, e o protagonista, né, tá sempre superando, né, e desobedecendo os seus superiores dentro do exército. E o terceiro ponto negativo desse filme são alguns timing perfeitos. Vou citar dois aqui. O primeiro é quando o avião, né, do Maverick cai, né, e ele fica a pé e aparece um helicóptero. E quando o helicóptero tá prestes a matar ele, né, o Russell aparece e atira no helicóptero bem na hora, né? Se chama time perfeito isso, e incomoda um pouquinho. E depois, né, na sequência ali, depois que eles roubam o avião e tudo mais, e eles já estão, né, sem recurso nenhum para lutar com outro avião que está perseguindo eles, aparece do nada um outro personagem com o avião e detona, né, o avião bem na hora que o avião vai acabar com o Maverick e com o Russell. Então, né, e isso aí incomoda um pouquinho, pois não precisar, né, todo esse mistério, pois nós já sabemos, né, o que vai acontecer. E tirando outros timing perfeitos que aparecem, né, durante o filme. Esse é um dos filmes, né, que abusa bastante desse recurso. E aí, vocês assistiu Top Gun Maverick? O que você achou? Me conta aqui nos comentários. Também não esqueça de curtir esse vídeo, pois assim você nos ajuda, pois você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é bom, e assim ele divulga o nosso canal e mais pessoas podem conhecer o nosso trabalho. Também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo relacionado à cultura nerd. Até o próximo vídeo, pessoal.